Sejam bem-vindos a mais um episódio do 3End Podcast. Estamos aqui hoje com a Aline, ela que é engenheira de produção civil, né, Guilherme? É um curso aí que foi bastante pedido lá no nosso Instagram, Sim, né? e estamos devendo há bastante tempo esse curso de engenharia de produção. E não é só de civil, ainda estamos devendo a produção elétrica e mecânica, mas A uma coisa de produção cada inteira vez. aí. Então, como eu falei do Instagram, né? Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, tá aparecendo aqui no lado da Aline ali o arroba 3End Podcast. Não se esqueça de também se inscrever no nosso canal, caso você ainda não é inscrito. A gente fala sobre vários cursos, trazemos convidados aqui de várias áreas, né? E bom, acho que. Ah, tá, dá o joinha também, né? Deixa o like aí. Isso, A gente também tá em outras plataformas, como o Spotify e o Deezer. E, enfim, acho que a gente pode começar, né, Guilherme? podemos Não tem muito começar. aqui. Seja bem-vindo, Aline, tudo bom contigo? Oi, tudo bem? A gente, a gente gostaria de começar perguntando, Aline, uma coisa que é lá do início da tua trajetória, né? Que foi quando antes de tu entrar ainda na engenharia, né? Tu teve que escolher o curso que tu queria fazer, né, na graduação. Como é que foi essa escolha? Foi na época do ensino médio? E como é que tu escolheu o curso? Então, já veio bem de antes, na verdade, desde a época de criança mesmo. E, enfim, sempre tive também muita curiosidade de saber como as coisas funcionam, aquela velha história clássica, assim, de engenheiros. Foi basicamente isso, mas desde antes, já, desde de criança mesmo, já sabia que eu ia seguir esse caminho. E como é que tu escolheu a engenharia de produção civil? Então, tinha uma minha madrinha, na verdade, sempre trabalhou com a parte de engenharia civil. E eu acompanhava ela quando era criança nos projetos, ela fazia projetos arquitetônicos. E eu era fascinada pelos desenhos que ela fazia, né, das casas, enfim. Para mim, na época, eram só casinhas, só desenhinhos. Uhum. Mas eu sempre achei muito interessante, assim. E aí eu foquei muito que eu queria fazer engenharia civil. E é interessante que vocês falaram que não são muito familiarizados com a engenharia de produção, né? Uhum. Não tinha conhecimento do curso de engenharia de produção civil. Achei muito interessante na época. Um amigo meu que cursava engenharia de produção civil que comentou assim: ah, já que tu vai fazer vestibular para engenharia civil, pensa se não seria legal tu fazer para produção civil, porque engloba muito a parte da engenharia civil mesmo, do curso de engenharia civil, e tem um plus ali de engenharia industrial, né? Uhum. Toda a parte de gestão junto. E aí sim que eu fui atrás de pesquisar um pouco mais sobre o curso, e eu vi que é quase uma exclusividade de ser na UFSC esse curso. No restante do Brasil é mais difícil achar um curso de produção elétrica, mecânica ou civil. Geralmente é produção plena. São Não poucos os sabia que disso. Eu também não sabia é disso. Eu achava que era É que a gente tá até acostumado na UFSC, que tem uns três. Uhum. Sim, não, então, eu descobri isso pesquisando nessa época aí, né, do vestibular. Hoje em dia, até confesso que eu não estou mais tão atualizada, não sei, talvez tenha aberto algum curso estilo da UFSC em mais lugares, mas até pouco tempo era assim, né? Produção plena em outras universidades e algumas poucas com curso de engenharia de produção mecânica, principalmente. E então foi algo que eu achei muito legal da UFSC juntar esses dois cursos. E aí foi onde eu decidi colocar essa opção no vestibular. Deu certo. E tu colocou logo de primeira opção ou deixou como segunda opção? Na verdade, eu deixei como segunda, e porque eu ainda era um pouco novidade, né, para mim. Eu fiquei assim, ah, será que, será que é realmente, né, tudo isso? Uhum. E então eu deixei civil como primeira opção e eu botei produção como segunda. E, enfim, deu certo de eu passar para produção e hoje eu tenho certeza que eu sou muito mais feliz por ter dado certo isso. Eu achei Ó, isso, tenho certeza Uhum. absoluta. Assim. Tanto que hoje, vou falar mais para frente, mas a parte que eu trabalho hoje é muito mais voltada à engenharia de produção e não da civil. E, e é isso, no fim, né, aquela coisa de nada é por acaso. Uhum. Deu certo de passar para que eu gostei mais, assim, com certeza. Daí tu entrou na universidade, né? E a gente sempre faz essas perguntas pra pessoas do sexo feminino.
Qual é mais ou menos a proporção de homens e mulheres no teu curso? Eu lembro que quando eu entrei era uma proporção bem baixa, assim. Uhum. Era uma turma de 60 pessoas, né, que entrava, 20 de produção elétrica, 20 de mecânica e 20 de civil. Uhum. Ó, No caso, então, é uma turma de 60, mas nós entramos todos juntos. E aí separa um pouco mais, né, no caso, nas específicas de cada uma dessas vertentes ali. Uhum. Mas as matérias de engenharia de produção nós temos todos juntos, das 3 produções. E eu lembro que na mecânica e na elétrica entrou uma menina em cada, nossa. e de 19 para 1, então. E da engenharia civil tinha um pouquinho mais de mulheres, eram 9 mulheres e 11 Ah, então caras. era parecido, assim, era quase. Bem meio a meio, é. Aham. Só as outras duas mesmo, que a diferença era muito mais gritante, assim. Mas E eu essa. lembro, Oi, desculpa. não, de boa. Eu lembro que foi algo que também me chamou a atenção, assim, porque, enfim, no ensino médio e toda a minha vida de escola era sempre bem dividido, assim, né? Uhum. E aí eu lembro que na primeira semana de aula eu estava esperando uma aula num corredor ali do CTC, né, do Centro Tecnológico ali, e eu olhei para o lado, tinha muito homem. É bem estranho, assim, mas depois acostuma também. Hoje em dia as mulheres já estão bem mais presentes, né? Em várias outras Sim, engenharias também já mais. isso é verdade. E tu falou ali que junta as três, né, nas matérias básicas de produção e depois essas turmas vão se dividindo nas disciplinas específicas. Mas como é que é essa, como é que eu posso dizer, quantos semestres são feitas ali o pessoal junto e depois se divide? Então, na verdade, desde o primeiro até o último semestre, nós temos matérias de engenharia de produção. Ah, Ah, tá, Então, na é entendi. verdade, separado por matéria e não por fases e tal. isso, por disciplinas mesmo. Então, Uhum, não é que tem a separação da turma em determinada fase, né? O que separa são as disciplinas. Então, Entendi. sim, quem está na área da civil acaba, né, ficando mais com o pessoal da própria engenharia civil e de produção civil. A gente tem várias matérias com a engenharia civil. Então, é ali que separa, mas a parte da produção em si é do começo ao fim, a turma teoricamente junta, né? Acaba que uns ficam mais para trás, outros avançam mais rápido, mas Uhum. teoricamente segue todo mundo junto, assim. sim. Eu até tenho uma outra pergunta que é um pouco mais do início ali, quando tu falou que tu via a tua madrinha, né, fazendo alguns desenhos de casas e tal, que tu achava legal. É, em nenhum momento tu ficou em dúvida entre fazer engenharia ou arquitetura, já que a arquitetura tem bastante essa questão de desenho, de casas e tal. Ou, não sei, nunca parou pra pensar em fazer arquitetura? Eu tô rindo porque a minha madrinha falava sempre para eu fazer arquitetura. Ela sabia que eu gostava justamente disso e sempre falava assim: ah, faz arquitetura. Mas tinha toda essa outra parte de eu achar a engenharia em si algo muito fascinante. Eu ainda acho demais, assim, nunca deixei de achar isso. Então, teve todo o peso da família, como eu falei no início, né, de ter vários engenheiros, então eu enxergava neles algo que eu queria ser. E, inclusive, na minha madrinha, né, porque ela falava para eu fazer arquitetura, mas ela tinha feito engenharia. É, E, então, tudo isso pesava muito, assim, eu achava algo muito fascinante. Eu não enxergava tanto isso na arquitetura, assim. Eu acho que quando eu pensava na possibilidade de fazer arquitetura, que quando ela me falava, passou pela minha cabeça, né? Então sim. vou pensar sobre. Mas eu enxergava algo muito mais artístico e não tanto o fundo ali, a base, a Uhum. estrutura do negócio, né? E era aquilo que eu queria, assim. Eu queria mais entender a base mesmo das coisas, assim. Por isso que eu acabei optando pela engenharia e foi isso, assim. Como foram os teus primeiros semestres, assim? Como é que foi a tua disciplina de cálculo, de física? Porque a gente sai do ensino médio com uma visão, assim, mas daí a gente vê. É É, uma pauleira, como é que foi, assim, encarasse bem? É, não, na verdade não foi nada fácil, assim. Eu, inclusive, tive vários problemas no início. Acho até legal, talvez, falar isso, porque as pessoas
tem muito a visão hoje em dia, principalmente enfim, com redes sociais, né? É bem falado isso, que parece que todo mundo tá super feliz. E, né, a gente acaba vendo muito em rede social, assim, nossa, aquela pessoa tem uma vida perfeita e etc. E não sabe o que realmente acontece por trás daquilo. Sim. Eu tive bastante problema, porque eu era, enfim, ia bem no colégio, tirava notas altas, tudo certo. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu passei por um período. Eu mudei de cidade, né? Vim morar em Floripa, não morava com a minha família antes. Então, Você teve era tudo de onde? isso. Qual que era a cidade? No sul de Santa Catarina, de Jacinto Machado. Uhum. E vim para Floripa, então teve toda a questão de mudança, adaptação. E, enfim, no primeiro semestre mesmo é que eu tive problema. Eu comecei a tirar notas baixas e eu comecei a meio que entrar em uma depressão, assim, porque eu não aceitava aquilo. Sim, sim, isso é bem normal. Exato. Por isso que eu acho legal falar, porque quando eu entrei, eu não achei que isso fosse normal. Uhum. E isso pesou mais ainda, porque eu pensei, nossa, só eu estou passando por isso. Eu olhava para as pessoas em volta, eu não enxergava, né, que outras pessoas poderiam estar sentindo a mesma coisa. E então isso foi bem pesado para mim, foi um momento bem crítico, assim, mas ao mesmo tempo tive ajuda, inclusive ajuda profissional, de psicólogo e tudo mais. E entendi que, na verdade, era só uma etapa, né? Era principalmente essa mudança de sair do ensino médio, entrar numa universidade, é um mundo Uhum. diferente. E, enfim, e aí o negócio foi, aí deu tudo certo. E na primeira fase tu já conseguiu se recuperar essas notas, ou tu teve ali algumas reprovações e tal? Não, na verdade eu tive reprovação na primeira, aí na segunda já deu para recuperar, assim, já comecei bem melhor, assim, outra pessoa. Teve um processo ali, né, de melhoria, de recuperação, mas depois foi. Tanto que aí minha vida mudou totalmente, assim, eu comecei a enxergar mesmo a engenharia, a universidade com outros olhos, assim, e minha vida ficou bem melhor, Sim. bem É, legal. e tu lidou bem com a reprovação, né? A gente já teve alguns outros convidados aqui também que falaram sobre reprovações, e todos Uhum. eles falam, assim, né, de que acontece, é normal, né? E não sei se tu quer falar alguma coisa sobre a reprovação também, como é que tu reagiu? Então, foi nessa época, né, que eu estava nessa situação crítica, e mas assim, uma coisa que eu agradeço hoje, eu sou muito de ver o lado bom das coisas, o lado positivo, assim. Eu agradeço muito de ter tido essa reprovação lá na primeira fase, porque justamente me fez buscar ajuda para ficar mais forte, enfim, e enfrentar as fases seguintes, né? Que a primeira fase, por mais que tenha essa diferença toda do que a gente está habituado num colégio, no ensino médio, enfim, depois é o que vem, digamos, as partes mais difíceis, né? Porque começam a haver matérias mais profissionalizantes Uhum. e a própria começa a aumentar a própria responsabilidade, pressão de, poxa, logo vou estar formada, eu preciso achar um emprego. Então, digamos, da metade do curso em diante, o negócio começa a ficar um pouco mais sério, assim, né? E Sim. eu achei muito. Hoje eu agradeço, assim, de ter tido essa reprovação lá no início, porque me fortaleceu para as outras fases, assim. Então, eu cheguei no final já com muita clareza, assim, de para onde eu tinha que ir, o que eu precisava fazer, assim, Uhum. por causa desse início, eu não tenho dúvida, assim. Aí E, fica a mensagem aí, se alguém passar por isso, vai ficar tudo bem também. e a reprovação, por ter sido ali no início, ela te trancou algumas matérias, fez tu atrasar a formatura, ou tu se formou são 5 anos o curso? São 5 anos. Não, eu não me formei em 5 anos, e inclusive fiz um intercâmbio no meio, daí isso também atrasou um pouco. E trancou algumas matérias no início ali, então eu tive que correr um pouquinho. No final é que eu dei um gás gigantesco, assim, eu Uhum. estava pegando 8, 9 matérias por Nossa, semestre. isso não é Ah, humano. pesado. Não, não era. Mas aí, enfim, engatilhou, assim, sabe? Sim. Mas, assim, faz parte também. Uhum. Foi aprendizado. Eu acho que também deu para aproveitar muito o tempo que eu estava na universidade, por mais que tenha atrasado um pouquinho. Consegui fazer esse intercâmbio, consegui ter algumas experiências
de trabalho em laboratório dentro da UFSC mesmo, então não considero que tenha sido um tempo perdido, assim. Entendi. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre essas experiências aí que tu teve, né? Uhum. Qual foi a primeira que tu teve? Foi o laboratório, o intercâmbio, monitoria? Tu chegou a dar alguma monitoria, talvez? Não, na verdade, ali no início, assim, da faculdade, até quase o final dela, comecei a trabalhar em laboratório. E aí comecei a trabalhar um laboratório bem da civil mesmo, lá de materiais de construção. Depois de lá já migrei para um outro laboratório, também relacionada bem à construção civil mesmo, mais na parte de qualidade daí, mas ainda super construção civil, assim, né? Será que Inspecionar, tu podia só falar um pouquinho o que tu fazia lá nesse laboratório, só para o pessoal ter uma noção? claro. Então, eu ia lá, botava a mão literalmente na massa, assim, É aqueles de fazia ensaio, assim, de ensaios, compressão e tal? isso, ensaios de compressão, media, ver se os materiais estavam sendo produzidos em conformidade, né, com o que eles deveriam, tamanho, enfim, peso, tudo mais. Mas era principalmente teste de resistência, assim, que eu fazia nos materiais. Eu fiquei 1 ano trabalhando nesse laboratório, foi bem legal na época, assim. Uhum. E depois dali eu fui para um projeto que avaliava a qualidade dos materiais de construção também, era um pouco ligado a esse outro laboratório, em construções populares, financiados pelo Minha Casa Minha Vida. Uhum. Uhum. Aí a gente visitou algumas dessas obras para avaliar, assim, a maioria, não a maioria, mas boa parte delas tinha alguns problemas, assim, né, de rachadura e material não de qualidade. Tinha que fazer essa avaliação desses materiais e propor melhorias, assim, né, Uhum. talvez o projeto possa ser feito dessa forma daqui para frente, e talvez usar esses materiais em vez dos que foram usados, enfim. Aí foi mais 1 ano praticamente nesse laboratório também, e aí eu saí para o intercâmbio. Eu fui para a Bélgica estudar 6 meses em Bruxelas, na universidade lá. Mas tu foi para estudar engenharia de produção civil lá também, ou era um outro curso diferente? Não, só que era mais direcionado à engenharia civil ainda. Uhum. Até um certo ponto do curso, eu ainda era focada na civil mesmo. Uhum. Que a coisa começou a mudar, eu percebi que eu gostava mais, na verdade, da parte de produção. Como é que foi a tua experiência lá, assim? Tu gostou? Tu sentiu um baque? Tu tivesse problema com os idiomas? Foi uma experiência sensacional. Recomendo demais se tiverem oportunidade assim de fazer um intercâmbio. Durante a graduação é um período excelente, porque é meio que o que eu comentei antes, assim, ainda não tem tanta aquela responsabilidade, né, enfim, de ter um emprego, alguma coisa assim. É um momento que tu tá um pouquinho mais livre Uhum. para curtir esse momento mesmo, para tirar o maior aprendizado disso. Então, eu recomendo demais. É algo que todo mundo valoriza bastante. Em algumas entrevistas que eu fiz de emprego, Sim. mesmo em empresas aqui, as pessoas valorizam isso. Valorizam tanto o fato de você ter ido para fora mesmo, tanto esse ponto, mas também, e quase que principalmente, porque consideram que você é fluente em inglês se você fez Ah, tá. isso. E isso pesa muito. Eu já percebi bastante, assim. Então, fica a dica aí, se tiver oportunidade, vai mesmo sem nem pensar, assim. Tu se virou no inglês lá ou tu teve que falar francês ou holandês, no caso? Tive que falar francês. É porque Bruxelas é francês, né? É isso aí. Bruxelas tem os dois idiomas, Aham. tem o holandês, né? Um Uhum. sotaque um pouco diferente do holandês da Holanda, mas ainda é holandês. Que é mais próximo de Flandres, né? Isso, Aham. exatamente. E francês também, eles falam os dois idiomas, dependendo da região, da cidade, tem uma predominância maior de um ou outro. Aham. Em Bruxelas, né? Na Bélgica mesmo, a parte mais norte da Bélgica é mais o holandês e a parte mais sul, assim, é o francês. E em Bruxelas é bem dividido. Mas eu optei por francês, porque é mais tranquilo e também
é um pouco mais utilizado, assim, no mundo mesmo do que o holandês, né? O Sim. inglês é mais naquela região ali mesmo. E, enfim, eu fiz algumas aulas antes de ir, eu fiz um intensivo por 4 meses. Eu fiquei fazendo bastante aulas de francês. E cheguei lá, eu não estava contando que eu ia falar francês. Eu ainda assim estava pensando, não, mas beleza, a universidade é em inglês, os cursos, né, são em inglês. Uhum. E com certeza as pessoas vão falar inglês lá, então tá tudo certo. Eu tinha certeza disso, assim. Eu estudei o francês mais porque eu queria aprender, e enfim, já estava indo para lá, poderia praticar, né, e melhorar. Uhum. Mas eu realmente não estava contando que eu ia falar, assim. Aí eu tinha Mas alugado, não teve nenhuma prova de proficiência de não teve, francês, nada? não teve, eles não Imagina se tu não tivesse estudado francês, como é que tu ia chegar lá? Tu só foi com o TOEFL mesmo? Ou alguma coisa igual, sei lá, de inglês? Eu acho que eu fiz o TOEFL na época, eu confesso que eu não lembro assim, exatamente quais eram os pré-requisitos. Eu sei que do francês não tinha, eu aprendi porque eu queria, e também a universidade não ia, as aulas não iam ser em francês, então também por isso que não tinha essa exigência, É, né? é. Era mais as aulas em inglês mesmo, então assim, se quisesse aprender o francês, ótimo, mas se não, tudo bem também. E eu quis aprender porque eu queria. Queria ter um idioma a mais aí no currículo, digamos. E aproveitar, né, que estava indo para lá para praticar. E aí, só que logo que eu cheguei lá, eu tive uma surpresa, porque eu aluguei um quarto antes de ir, um quarto na casa de uma mulher lá. Por um primeiro mês eu ia ficar por lá. E aí, quando eu cheguei, eu comecei a falar inglês com ela, né, dizendo, ai, Uhum. oi, tudo bem, cheguei aqui e tudo mais. E ela ficou me olhando. E eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? O que está acontecendo? Aí ela falou, desculpa, eu não falo inglês. Aí eu, ixi, caramba, e agora? Pô, mas se ela falou em português, então tá tranquilo, né? Ela falou em português. Então ela falou em francês, né? Eu Ah, não tá. falo, eu não falo, eu não falo inglês. Je ne parle pas inglês? Não sei falar francês. Je ne parle pas anglais. Olha só. Ela não, enfim, não falava, daí eu fiquei meio, e agora, o que eu faço? Será que eu sei falar? Daí eu me obriguei enfim, a conversar com ela, daí, né, nas primeiras frases É ali foi, nessas horas que a gente realmente aprende a falar o negócio. Ou não. Ou ela Ou aprende a não. falar inglês nessas Mas tem que horas. aprender na marra ali. É porque eu dou um exemplo próprio. Eu fiz curso de italiano. E quando a gente força a fazer italiano, diálogo, a gente se embabaca um pouco. Mas se algum gringo vem falar espanhol comigo no verão, meu italiano sai perfeito, porque eu não consigo falar espanhol. Eu só respondo italiano e eu acerto tudo. é tipo É isso. psicológico, assim. Quando eu passei numa migração, eu comecei a falar inglês na migração, né? E eu já terminei italiano. Os caras riram da minha cara. I will stay here 10 giorni. Assim, eu me lembro certinho que eu falei isso. Muito bom. Eles riram, eles fizeram um monte de piada comigo, a ciência da imigração. Mas tudo bem. Não, mas Voltando lá à residência concordo. da mulher. É. Nessas horas é que a gente vê assim, não, beleza, acho que dá para falar. Não, então, aí eu cheguei lá, daí no fim deu certo. E aí foi onde eu comecei a praticar um pouco mais o francês. Eu conversava com ela, assim, e eu via que, dá para falar, realmente, assim. Assim, Foi uma experiência muito bacana para mim, né? Por isso que eu até reforço de novo, assim, se tiver oportunidade, vai. Porque, óbvio, além do idioma, a gente aprende muitas outras coisas, muitas outras mesmo. Foi a primeira vez que eu estava saindo do Brasil. Eu fui sozinha. sozinha, não tinha. Tipo, era uma vaga só ou. Eram 2 vagas. Aí tinha uma outra menina aqui de Floripa, inclusive, né, da UFSC, Uhum. que estava lá. Só que eu não conhecia ela, eu conheci depois. Então eu nunca tinha visto ela, enfim. Ela foi, acho que depois de mim, alguns dias, e eu sei que eu cheguei lá sozinha. Então foi também muito, muito aprendizado, assim. Uhum. Foi muito bom. Tu E conseguiu tinha fazer as. Pode bolsa. falar. Eu não, só queria saber se tinha bolsa, que eu acho que tu não chegou a comentar sobre isso. Então, não tinha. Na verdade, a bolsa, né, entre aspas, que tinha era com relação à universidade. Então, eu não paguei mensalidade da universidade, mas eu precisei pagar a minha estadia lá. O Uhum. meu custo de vida lá eu paguei, assim. A Uhum. universidade que eu não precisei pagar nenhuma mensalidade, assim. Foi em que ano?
Foi em 2015. Ah, o euro não estava tão caro ainda, então. Não, ainda tava Era, bem. acho que tava 4 e pouco, alguma coisa assim. 3 e pouco, 3 e pouco. Talvez até menos. Isso, talvez uns 3 e alguma Três e coisa. setenta, alguma coisa assim. Outros tempos. O... Tu teve muita dificuldade de fazer amizades lá por causa do idioma ou não? Ou foi tranquilo assim? Até que foi tranquilo, porém, eu tinha muitos amigos brasileiros lá. Ah, tá, é normal isso acontecer. Foi por isso que não tive tanta dificuldade também, né? Uhum. Enfim, era uma época diferente, eu tava explorando as coisas pela primeira vez fora do Brasil, assim, então eu acabei me aproximando mais dos brasileiros, até por causa dessa menina, né, que estava saindo aqui de Floripa também. Depois a gente se conheceu lá e, enfim, ela também conheceu outros brasileiros e aí o grupo aumentou e Uhum. a gente acabou focando mais nesse grupinho de brasileiros mesmo, assim. Mas foi Entendi. muito legal, foi muito bacana a experiência, assim. Aí, O ruim desses grupinhos de brasileiros é que a pessoa relaxa, né? Não pratica a língua, né? isso é verdade. Isso é É. verdade. Eu fiz um segundo intercâmbio, Uhum. mas posso chegar nisso depois. Que aí foi totalmente diferente, assim, não tinha brasileiro. Então tu Aí fez um intercâmbio dentro do intercâmbio? não. Eu fiz esse intercâmbio durante a graduação, eu voltei para o Brasil, finalizei o Ah, curso, tá. e aí Foi... foi um intercâmbio no mestrado. Ah, tá. O intercâmbio na Uhum. graduação demorou quanto tempo? Foi 6 meses. Uhum. E o pessoal lá na Universidade de Bruxelas, né? Em geral, nos corredores, eles falavam muito francês mesmo ou todo mundo falava inglês porque é uma universidade mais internacional? Assim? Então, eram dois blocos lá, na verdade, como se fossem dois campi da Uhum. universidade. Um deles era francês e o outro era mais holandês. Ah, tá. Então é. Eles eram bem próximos um do outro, mas tinha essa distinção. No próprio nome da universidade mudava, assim, um estava traduzido, né, no caso em francês, e o outro estava em holandês. Mas as pessoas falavam bastante inglês, sim, porque tinha bastante Uhum. gente de fora mesmo, né? Mas era muito, muito comum também francês e o próprio holandês nesse outro. E, Era bem, bem legal. Eu achei uma experiência muito massa. e como foi o processo de volta para o Brasil? Sentisse muita diferença? Senti, mas na época eu estava com muita vontade de voltar, apesar de ser apaixonada por viagem, por estar em outros lugares, outra cultura. Eu tive alguns problemas lá de moradia, então eu estava bem estressada no final assim do intercâmbio. Eu estava louca para voltar para minha casa, assim. Ah, tá sim. Mas então a adaptação não foi nem um pouco difícil, porque eu estava precisando voltar, assim. Entendi. Sim. Aí, não, aí foi bem tranquilo, assim. Acabou o teu semestre lá, tu já voltou ou tu fez umas viagenzinhas ainda? Eu fiquei um mês a mais lá. Aí eu Também fiz fiquei isso. esse mês O pessoal sempre faz isso, né? Eu fiz isso. é, Fica um mês a mais e esse mês tá, né, já viaja pra tá tudo lá. quanto é lugar. Eu fiz umas viagens durante o intercâmbio, Uhum. não tantas, mas fiz algumas. E depois eu fiquei um mês a mais lá na Holanda. Ah, Passei esse mês inteiro na Holanda lá. Foi bem legal também. Viu as tulipas? Não vi as tulipas, Poxa! é nessa época agora, inclusive, final de abril e maio. Ah, tem uma época Tem específica uma lá. época específica. primavera, né? Lá é bem definido Primavera. assim, né? Tu É bem voltasse definido. final do ano? Ou início, ou meio do ano? Oi, se eu fui no meio Então, do qual ano? foi o teu período de intercâmbio? Primeiro semestre ou segundo? Ah, tá. Foi o segundo semestre. Eu cheguei lá em agosto e fiquei até março do ano seguinte. Ah, tá, entendi. É, tu pegou o invernão ainda. Eu peguei o inverno. Eu cheguei lá no verão, tava bem calor, mas depois eu peguei o invernão. Uhum. E até eu não gosto de inverno, mas Odeio na inverno. época eu curti porque eu, né, enfim, nunca tinha visto neve, essas coisas, então Sim. foi bem legal, assim, bem diferente, né, do inverno que eu estava acostumada aqui no Brasil, assim. É, o Uhum. inverno chique, né? É, então, o inverno que não se importa com o frio, assim. Sim. Ai. Não, quem Pedalou muito sabe. lá na Holanda ou não? Oi? Pedalasse muito na Holanda ou não? Tava frio também, né? Mas. Pedalei bastante. Pedala... Mas na É Holanda a muito. gente pedala de gorro, mesmo no inverno, assim. Com o Então, cachecol bom, balançando. é verdade.
Tu Nossa, chegou aí pra Holanda também, Guilherme, no teu intercâmbio, não? Eu nunca Não. conheci a Holanda. Nem a Bélgica. mas É, o Guilherme também fez intercâmbio nesse mesmo estilo, praticamente, né, Guilherme? Não A foi universidade bolsa, era foi. paga. A universidade era paga, eu conseguia o abono da universidade. Daí acabou o meu semestre em maio. Final de maio, eu peguei junho e usei o junho pra viajar. Mas, ó, quem tá ouvindo esse podcast, fica a dica aí, ó. Pega um mesinho a mais, viaja, já vai com tudo planejado. Na Todo mundo realidade, faz isso é não porque dá certo. cuida, porque pra fazer isso tu não pode entrar em recuperação. A gente aproveita o mês, também. é porque lá na Europa tem um mês de aula que é das recuperações. Então se tu Ah, não pega recuperação, tu consegue usar esse mês pra passear. então tá. Então tá Porque aí a tu. dica, estuda É porque tu tem que direitinho. esclarecer na hora da tua É, entrevista de visto quando tu vai voltar. Não é tão simples assim. Daí a gente planeja e daí vai lá, a gente consegue o visto por tanto tempo. é isso É aí. isso. Mas quem sabe no segundo intercâmbio da Aline ela tenha visto as tulipas ali na Holanda, né, Guilherme? Ou Então, no segundo intercâmbio não deu pra ver também? não deu por outro motivo, mas enfim, vamos chegar lá. Sim, depois falamos desse segundo intercâmbio, assim. Então tu voltou, deu aquele baque assim, né? Putz, de volta ao Brasil. Então, mas aí foi onde eu dei o gasto também para finalizar o curso, né? Aí foi bom, eu voltei bem motivada, assim, bem para terminar mesmo, e aí finalizei o curso. Mas tu fez 8, 9 matérias ali junto com algum estágio obrigatório. Não, na verdade, eu fiz alguns semestres ali com essas 8, 9 matérias, mas eu foquei só nisso. Eu queria realmente, né, finalizar. Uhum, E aí eu deixei o último semestre para fazer o TCC e o Estágio. estágio. Aí Uhum. esses dois eu fiz junto. uhum. Eu achei bem tranquilo, assim, porque o estágio são menos horas, né? A gente Uhum. não trabalha 40 horas semanais, são 30 horas que eu estava fazendo. É de E 20 a 30, né? é de 20 Se a não me engano. 30 isso, eu fazia 30. Mas eu achava bem tranquilo, ainda dava tempo de dedicar ao TCC ali, então deu para terminar os dois juntos ali, né, em um semestre. Sim. E como é que era o teu estágio? Foi difícil conseguir? Foi fácil? O que que tu fazia lá? Até não demorou tanto para eu conseguir, assim. Na época eu lembro que já estava um pouco difícil achar estágio, mas deu sorte de eu estar no lugar certo na hora certa e conseguir um estágio. Era numa empresa de tecnologia também, e Uhum. na tecnologia, eles trabalhavam com o Cienge, que é um software, né, da construção civil. Eu Talvez, já ouvi falar. talvez vocês conheçam. E com um software de gerenciamento de projetos que eles mesmos desenvolviam. Então, eu foquei mais eu trabalhava um pouco com o Cienge também, mas eu focava mais nesse software de gerenciamento de projetos, assim. Foi ali que acho que deu um clique maior, assim, de que eu queria trabalhar na parte de produção e não da civil mesmo, né? Já vinha um pouco com isso na cabeça, mas ali foi a confirmação, assim, de que eu gostava mais daquilo ali mesmo. Pois é, mas por que assim? Tu viu coisas que tu não gosta na civil ou tu viu coisas que tu realmente gosta na produção civil? Eu vi coisas que eu realmente gostava na produção civil. Ah, tá. Ah, Eu queria que tu detalhasse assim, né? Porque a gente falou, temos matérias da produção, temos matérias da civil. Uhum. O que que faz assim? Qual a diferença? Por exemplo, que tu tem a mais do que quem faz engenharia civil? E se o que tu tem a mais é a mesma coisa que o engenheiro elétrico, o engenheiro de produção elétrica e o engenheiro de produção mecânica tem? Primeiro, sim, são as mesmas matérias que eu, em engenharia de produção, eu tenho, é a mesma que quem faz produção elétrica e mecânica tem também. As de produção são as mesmas. Aham. uhum. O que muda são só as profissionais ali, né, de Uhum. elétrica, mecânica e civil. As de produção são as mesmas. E o que muda é porque a gente estuda também a parte de gerenciamento. Então, a gente tem várias matérias focadas em gestão mesmo, em gerenciamento de projetos, em pesquisa operacional, Hum. estatística, enfim, essas matérias mais para você trabalhar com dados de uma empresa, por exemplo, saber para onde ir, como fazer um planejamento, né? Que são matérias que muitas vezes a gente não tem nos outros cursos, só no da civil mesmo, até tem algumas, mas são optativas, assim, né? Não estão no currículo do curso mesmo.
E, enfim, tem bastante ênfase nessa parte de gestão mesmo, como se fosse administração, assim, né? Uma administração embutida ali na engenharia. A área que eu mais gostei foi realmente essa de gerenciamento de projetos, assim, né? Mas vocês, tipo. Hoje. Mas isso deve dar bastante disciplinas, né? Isso não deixa o curso muito pesado? Deixa o curso bastante. São várias horas aulas, é bem carregado. E um dos motivos também de eu ter demorado um pouco mais, assim, porque é uma carga horária bem grande, e aí eu juntava com esses laboratórios e tudo mais, então tinha que dar uma equilibrada aí, né? Mas pesa bastante, sim. Isso já foi muito discutido enquanto eu estava lá também, várias pessoas querendo fazer movimentos para transformar a engenharia de produção civil, elétrica, mecânica em engenharia de produção plena. Uhum. Justamente por isso, assim, né, por dois motivos, na verdade. Um é esse, que a carga horária acaba sendo maior, e segundo, que muita gente que entrou para a produção queria produção plena. Eles não queriam, não estavam preocupados com a parte profissionalizante ali, né, do civil, elétrica, mecânica. Eles estavam ali por causa da produção. Então, sempre, desde que eu entrei até eu sair, sempre teve esses movimentos de vamos transformar esse curso em engenharia de produção plena. Até hoje não saiu isso ainda. Quando eu estava quase finalizando, até teve ali uns boatos de que, não, agora vai, agora vamos mudar mesmo. Mas até agora continua do jeito que estava quando eu entrei também, né? Mas sempre teve esse movimento aí, por causa desses motivos. Eu queria perguntar uma coisa, porque tu explicou pra gente que a diferença entre produção civil é que vocês têm algumas coisas a mais em relação à gestão, né? Gerenciamento de projetos, etc. Mas enquanto vocês estão tendo essas matérias de gestão, a pessoa que está fazendo engenharia civil, ela está estudando o quê? Sim, Ela não então. estuda nada de gestão? Deve estudar alguma coisa, eu imagino, né? Acho Mas que não, hein? o foco Eu dela é acho mais que não também, um... até onde eu sei, não. Tem essas matérias que são optativas, mas uma coisa que muda é eles estudam mais aprofundado algumas coisas. Por exemplo, a gente tem uma matéria que se chama concreto. Uhum, Na verdade, são estruturas de concreto, né? Só que a gente tem uma matéria, ela é mais compactada. Por exemplo, se eu não me engano, eram 3 créditos, vai. E a engenharia civil mesmo tem 5 créditos dessa matéria. uhum. Então, eles têm um tempo maior para aprofundar um pouco mais naquele assunto. E é assim com várias disciplinas, né? No caso, as outras estruturas ali, de madeira, de aço, por exemplo, também são assim. A gente tem a carga horária um pouquinho menor, então eles conseguem focar mais nisso ali. Por exemplo, em geral, quem faz engenharia civil mesmo tem mais propriedade para falar sobre essa parte de estrutura da engenharia civil do que quem faz produção civil. Entendi. Teoricamente, né? Porque é óbvio que Sim. na prática cada um gosta de uma coisa e vai se aprofundando naquilo, às vezes até por conta própria, enfim. Mas essa é uma das diferenças que tem, assim, de que eles focam mais, E, aprofundam mais em alguns tópicos, assim, em alguns e, pontos. e o fato de eles aprofundarem mais nessas matérias muda alguma coisa na questão de Habilitação, poder não? assinar por um projeto ou não? Então, aí é que está o ponto, não. O meu diploma é de engenheira civil, com habilitação em engenharia de produção. Entendi. Então, tipo, o teu diploma é melhor que o Exato, essa deles? polêmica que tem na UFSC é uma grande polêmica, assim, porque no fim eu fiz engenharia de produção civil, mas o meu diploma é o mesmo de quem fez engenharia civil. E eu ainda Só tenho que tu estudou menos, né? eu estudei menos engenharia civil do que eles, e eu ainda tenho esse plus de ter habilitação em engenharia de produção. Mas não tem nenhuma restrição, assim, tipo, não tem nada, tipo, prédio, sei lá, tu pode Teoricamente, Não. fazer projeto de tudo? teoricamente sim. De barragem, de ponte. Teoricamente, sim. O meu diploma é de engenharia civil. Entendi. Olha só. Isso é um É, bom conselho pra quem quer fazer as outras, né? Tem uma carga de engenharia É,
um pouquinho menos pesada. E depois de formada, a pessoa se especializa no que ela quiser ali, né? Eu penso, assim, que talvez dependa muito do que a pessoa quer também, né? Porque vai ter toda essa parte de gestão que se a pessoa não gosta, se não Sim. suporta, aí é um peso a mais que tem que fazer ali, porque, né? Eu conheço um amigo meu que fez engenharia de produção mecânica e ele não aguentou, assim. Ele... Pois é, depende, assim, né? Então, acho que vai muito do que a pessoa quer, assim. É bem relativo, na minha opinião, né? Mas, claro que se hoje eu fosse fazer vestibular de novo, eu escolheria a produção, porque tem esse plus ali, eu ainda tenho o diploma de engenheira civil. Uhum. Mas pensando ali na parte, né, que a pessoa vai atuar no que gosta e tudo mais, aí tem que pesar, né, se vale a pena passar por essas matérias todas de gestão aí que eu comentei, da produção mesmo, ou se, enfim, é bem relativo. É uma pergunta assim, tu fizeste todas aquelas milhões de matérias, e como é que foi o teu TCC? Qual foi o assunto do teu TCC? Se tu teve dificuldades? Porque tu falaste que queria seguir a área acadêmica, né? Então, fale sobre esse teu Sim, trabalho. sim, queria seguir a carreira acadêmica, até o TCC ainda queria, ainda estava com isso na cabeça. Uhum, Eu fiz sobre indicadores de sustentabilidade, então foi mais direcionado à engenharia de produção já. uhum, E basicamente eu fiz uma pesquisa com algumas empresas que me responderam um questionário sobre os indicadores sobre alguns dados, enfim, que elas tinham sobre indicadores lá. uhum. Eita, já falei tudo agora. Elas me responderam algumas coisas que me permitiram calcular os indicadores delas. Na verdade, foi isso, né? Uhum. Uhum. E eram indicadores de sustentabilidade para ver até que ponto elas eram sustentáveis ou não, se estavam respeitando algumas normas, digamos, né, ambientais e sociais, enfim. Foi bem direcionado à sustentabilidade mesmo. E foi, assim, não foi tão fácil, mas também não foi nada difícil, não era um tema complexo. Era algo mais teórico, o máximo assim que eu tive que fazer foram esses cálculos de indicadores, então não foi realmente nada pesado. Foi Uhum. mais o tempo, né? Porque como eu estava conciliando com o estágio, às vezes era meio cansativo, assim, né? Às vezes Uhum. trabalhava o dia inteiro e ainda tinha que escrever, enfim. Esse foi o ponto que mais pesou, assim, eu achei cansativo. Mas nada muito grave, complexo, assim. E foi muito difícil conseguir achar essas empresas, entrar em contato com elas? Até que não, porque eu tive uma boa orientadora no meu TCC, ela me ajudou muito. Então, vários desses questionários que eu enviei junto com ela, né, eram para conhecidos delas de empresa que ela já tinha prestado consultoria e tudo mais. Então não tive problemas nessa parte, assim, ela me deu total suporte. Isso eu acho bem bacana, assim, achar conseguir, né, um orientador que realmente esteja engajado ali contigo, assim, facilita muito. Sim. Conheço o tema, claro, Uhum. que te apoie, assim, porque dá um norte ali para tu ir Sim. seguindo. Até porque minha opinião também, né, o TCC é meio que o primeiro trabalho, teoricamente, que alguém que está na graduação faz, acadêmico, assim, né? Uhum. Uhum. Mais com a pegada acadêmica. Então, exige um pouquinho mais de apoio ali até tu pegar o jeito, e, enfim, de como buscar as informações e referências e como estruturar o trabalho mesmo, assim. Acho bem importante ter um orientador que apoie nisso, assim. Eu concordo bastante com isso. E só lembrando também que a pessoa ela pode ter um co-orientador também, né? Uhum. Também, Então, às vezes, alguém que trabalha junto contigo, algum, enfim, conhecido que seja formado na área, né? E aí, às vezes, o orientador não ajuda tanto, mas o co-orientador ajuda bastante, né? Então é tem essa verdade. opção também. O Guilherme ia falar alguma coisa? Ia perguntar alguma coisa aqui? Eu ia perguntar se tu já engatou com essa mesma orientadora o mestrado. Não. Na verdade, eu fiquei bem na dúvida para onde que eu queria ir no final ali da graduação. Uhum.
Comentei antes que eu estava bem mais forte e sabia o caminho que eu tinha que fazer, né? Mas logo que eu me formei, eu estava um pouco de saco cheio, justamente por isso, TCC e estágio e tudo mais, eu fiquei meio sem, será que eu quero realmente seguir a carreira acadêmica? E aí eu dei um tempinho ali, comecei a procurar emprego para ver se talvez eu não gostasse mais de trabalhar em empresa privada, enfim, eu estava experimentando. E, enfim, aí até consegui, comecei a trabalhar e vi que não, que realmente não era aquilo que eu queria. E aí eu voltei para a ideia do mestrado. Aí eu fiz a prova para entrar. Só que nesse meio tempo eu conheci um professor, conheci por acaso, e ele me alertou de um curso que tinha na UFSC, tem ainda, né, no caso, um curso novo de engenharia de transportes, que eu não sabia que existia. Ele era um curso vinculado à engenharia civil, ao departamento, né, de engenharia civil, mas ele faz 3 ou 4 anos que ele se separou, então é bem recente mesmo. E agora tem um departamento de engenharia de transportes ali. E ele me alertou para esse curso e falou: talvez vá lá, tenta fazer a prova, ver se tu passa, e é isso, né? Dá uma olhada. E aí fui ver, me informei um pouco mais, me atraiu bastante, assim, era bem focado na parte de logística, que, de novo, é a parte da produção, né, de estudo de logística ali. Então, fiquei bem interessada, fui pesquisar e tudo mais. Então, beleza, eu vou fazer essa prova. E aí eu fiz a prova, passei, e aí que eu comecei o mestrado. Então, deu aí um intervalo de 1 ano quase, até, né, enfim, definir, achar esse curso, fazer a prova, aguardar início. Foi quase, deu 1 ano, assim, né, de intervalo. E aí que eu comecei o mestrado. E aí foi com esse professor, não foi com a mesma da graduação. Esse 1 ano tu ficou ali sem nada, assim, sem renda, sem nada, assim. Não, ela trabalha em empresa. Tu achava que tu tinha Não. trabalho? Eu trabalhei um pouquinho, mas foram alguns meses, e depois eu voltei a morar com meu pai, e fiquei lá até o mestrado começar, assim, né? Aí tu voltou pra Floripa. Daí depois eu voltei para Floripa. Aí eu comecei a trabalhar no laboratório, já. A hora que eu entrei no mestrado, eu já comecei no laboratório junto. Até um pouco antes, na verdade. Eu comecei no laboratório uns meses antes e depois continuei no mestrado ali. E o Labtrans, de transportes ali também, né? Então era na área do mestrado mesmo. Entendi. Sim. E então o mestrado foi, né, sobre transportes ali, né? Mas tese, não, é É defesa, dissertação, dissertação. A tese é no doutorado. doutorado, né? Isso. Aí a dissertação tu escreveu sobre o quê, assim? Então, na verdade, a minha dissertação foi baseada no que eu fiz no intercâmbio, né? Eu fiz 1 ano Ah, de teve intercâmbio, então Daí vai, tu... vamos entrar no intercâmbio, então. Bom, eu fiquei aqui trabalhando no laboratório, fiz 1 ano ali de mestrado junto com o laboratório, e aí surgiu essa oportunidade de ir para a Holanda fazer um semestre lá. E numa universidade bem referência na área de transportes, então fiquei super feliz. Mesmo um esquema bem parecido do que eu fiz na graduação, né? Então, eles me pagavam a universidade lá, mas eu tinha que me sustentar lá. Aí o euro já estava um pouquinho mais caro, mas ainda assim não era o absurdo que a gente viu ano passado, assim, né? Ainda estava um pouco mais controlado. E então foi ok, assim. Mas Aí, provavelmente tu ficava comparando, né? Nossa, muito. O teu custo de ingresso era vida R$ 3. despencou, assim. Então, né? Mas eu controlava muito, assim, os gastos também. Eu almoçava em casa sempre, fazia minha comida. Eu basicamente estava gastando com aluguel. E é isso, assim, né? E, eventualmente alguma coisinha diferente, assim, mas no dia a dia era economia total, assim. Sim. Até porque eu tinha perdido, digamos, a bolsa aqui da UFSC, né? Aí, enfim. Só que aí eu fui para lá em 2020. Eu cheguei na Holanda em fevereiro. Nossa. Fevereiro de 2020? E aí em Estourou a março pandemia. estourou Nossa. a pandemia, aí fechou tudo. Só que, poxa, eu já tinha, sabe, eu já tinha pagado para ir para lá, já estava lá e eu tinha planejado para ficar lá até agosto. E aí 1 mês o negócio fechou tudo.
Aí eu fiquei muito na dúvida, assim, de, o que eu faço agora, né? Começou aquele, enfim, todo mundo sabe, né? Começou aquele terror todo de o que vai ser o dia de amanhã, e ninguém sabia. Aí eu pensei, não, mas capaz, isso aí vai durar 2 semanas, não mais que isso. Tinha certeza disso, assim. E, vou esperar então, vou esperar essas 2 semanas aí, vai acabar e tudo certo. E aí era um período que, né, não estava dando para ir para a universidade, então eu estava mais em casa. Lá as restrições foram bem menores do que aqui, em 2020, assim, bem menores mesmo. Lá só Qual é o país mesmo? Holanda. Holanda. Holanda? Lá Que eu só estranho. então, lá eu só precisava usar máscara em lugares fechados, mas na Mas rua desde o início foi assim? desde o início. Podia andar normal. O que eles restringiram mais foi o número de pessoas juntas, né? Então, Uhum. tinha um limite ali de, no máximo, grupo de 3 pessoas, não mais que isso. Essa foi a pior, digamos, restrição. Porque fora isso, era realmente só usar máscara em transporte público ou em qualquer lugar fechado, assim. Então, eu confesso que eu não senti tanto a quarentena que todo mundo estava tendo aqui no Brasil, eu não senti isso lá. Para mim era quase, não digo normal, mas algo próximo da vida normal, assim. Foi bem, bem estranho ver as pessoas aqui, sabe? Falando, meus pais ligavam, enfim, todo mundo, amigos, dizendo: meu Deus, não, ninguém pode sair de casa, máscara para tudo quanto é lado, não sei. Sim. E eu tava ok, assim, lá, sabe? Enfim, e daí, no caso, passou essas 2 semanas, eu vi que o negócio não tinha acabado, não parecia mais que ia acabar logo, né? Tava super incerto. E só que eu pensei muito assim, de poxa, paguei para estar aqui, eu queria muito vir para cá. Posso, como as restrições não eram tão pesadas, eu pensei que eu poderia aproveitar de outra forma. E se eu voltasse para o Brasil, também ia ter que ficar, né, dentro de casa, enfim, pelo menos estava lá, podia conhecer coisas novas, pessoas, praticar inglês. E acabei ficando. E foi muito bom, assim, porque ali para julho eles deram uma boa liberada, que era o verão na Europa, né? Uhum. Deram uma boa liberada nas restrições. Eu ainda consegui viajar por lá antes de vir. E eu acabei voltando só em agosto mesmo. E aí, nesse período, é que eu consegui um estágio lá, na própria universidade, né? E aí, minha dissertação foi em cima desse estágio, na verdade. Então, eu fiz uma pesquisa relacionada à cidade de Amsterdã. Olha só. Não foi nada do Brasil, assim, foi bem bacana. Mas relacionado ao transporte, ao sistema de transporte lá? Transporte público lá, transporte público urbano de Amsterdã, assim. E como é que é o transporte urbano de Amsterdã? Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que o transporte público na Holanda, em geral, ele é muito próximo do que eu considero perfeito, assim. Nossa, do jeito que tu tava falando, achei que tu ia falar que era ruim. Eu já Não, tava Eu me sabia que ela ia falar bem. preparando. Eu tava me preparando é pra me outro, surpreender aqui, porque. é que é outro nível, assim, de transporte, sabe? Eles priorizam, eles querem cada vez menos carros nas ruas, então, principalmente em centros urbanos, assim, né, que a concentração de pessoas é maior, eles querem reduzir ao máximo, então Qual eles que é o forte lá? É metrô, trem, ônibus? metrô, trem, todos eles, na verdade, assim. Trem é algo muito, muito forte, conecta o país inteiro. Ok que um país pequeno, né? Sim. Holanda é um toco. Enfim, é muito pequenininho, mas, digamos, em 3 horas tu consegue de leste a oeste da Holanda, de carro, assim, vai em 3 horas. Uhum. Então é realmente pequeno o país, né? Mas funciona muito bem e eles estão investindo cada vez mais em trens, em metrô, enfim, para fazer com que as pessoas usem cada vez menos o carro mesmo. E essa questão da bicicleta que a Holanda tem, assim, o pessoal Muito, anda mesmo bastante no dia a dia e tal? muito. É muito, muito, muito mesmo. Inclusive, fazia parte do meu projeto também a questão da bicicleta, né? Usar a bicicleta como uma forma de acesso ao transporte público, assim. Uhum. Bem bacana. É, Mas lá eles permitem, né, tu botar bicicleta dentro do metrô. em boa parte dos metrôs, sim.
Metrô e trem é uma boa parte, assim, não Em são Portugal todos, deixavam, daí eu ficava bravo que aqui no Brasil eles não deixam botar a não bicicleta no deixam, ônibus. é bem difícil mesmo. É que se todo mundo fosse botar a bicicleta no ônibus, não ia dar, né? Mas não Aqui não é. dá nem espaço pra pessoa direito, que o ônibus é lotado. Mas seria bacana, seria Ter um bacana. espaço dedicado, né? Mas eu sou muito É, a favor disso, assim. Acho que ia ajudar muito e incentivar mais as pessoas Uhum. a usarem também, né? Foi o sim. que. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu aprendi durante a dissertação, assim, que é uma coisa que até vou falar porque eu acho que as pessoas não imaginam. Eu não imaginava, pelo menos. Que até pouco tempo, assim, pouco tempo, algumas poucas décadas, a Holanda era estilo que a gente tem aqui no Brasil, assim. Eles não eram o país da bicicleta, né? A Hum. bicicleta não era tão usada quanto é hoje. Era muito, muito carro, um centro urbano todo caos, assim. E só que eles estavam tendo altos índices de acidente. Mas uma das coisas que dá problema é o roubo de bicicleta. Ó. Então, é engraçado, mas tem um mercado negro ali de peças de Uhum. bicicleta e então tem que usar cadeado. Mas é caro a bicicleta lá? Ou, Depende da ou bicicleta, por né? ter bastante é porque é barato? O pessoal compra de Eu boa. não entendo por que tem esse alto índice de roubo lá. Eu também nunca fui muito atrás, assim. Honestamente, agora eu não sei responder. Mas É, talvez é porque tem muito mesmo, né? eu sei que tem esse mercado negro aí. As pessoas roubam as peças mesmo, vendem. E é isso. Cara. Se tu não usa cadeado, não protege, a chance de alguém pegar é muito alta, assim. E tu Mas é a chegou a única comprar uma coisa. bicicleta pra ti lá, ou tu alugava, ou tu nem Eu, andava? eu aluguei. Tem algumas empresas de aluguel de bicicleta que fazem aluguel semestral ou mensal, Legal. principalmente nessas cidades universitárias. Uhum. Enfim, acontece bastante, né? A pessoa vai, passa alguns meses e já sai, né? Sim. Aí nem sempre quer gastar para comprar uma bicicleta, Uhum. então acaba alugando, assim, é bem tranquilo. Eu pagava, se eu não me engano, 13 euros por mês para ter a bicicleta, assim. E se desse algum problema, eles trocavam, arrumavam, então era muito de boa, assim. Quando vai ficar poucos meses, é bem vantajoso, assim. E lá a cidade era bem plana ou tinha muitos morros? Não, total. A Holanda é toda plana, assim. Ah, que bom. Por isso que é E, muito, muito bom de andar de bicicleta. mas o problema da bicicleta não é só o plano, né? Tem a questão do vento também, né? Também. Como é que era lá o vento? Porque geralmente quando tu anda de bicicleta, na hora que tu volta, tá aquele vento Talvez. contra que tu não consegue nem pedalar direito. Não, lá tinha dias que era triste mesmo, assim. Putz, Frio também, né? Porque, enfim, chovia bastante. Mas, é. mas ainda assim, era gostosinho andar, assim, né? É que eu E tenho tu umas. falou que voltou em agosto, né? Uhum. Então, tu conseguiu ver as tulipas no segundo intercâmbio? Ele tava obcecado com as tulipas. Não, eu estava lá na época das tulipas, mas como era pandemia, eles cortaram todas as tulipas. Eles não deixaram entrar visitante lá para não aglomerar gente. Porque Ah, tem um tá. campo lá que é. Eu vi algumas tulipas, mas assim, perdidas na cidade, sabe? Uhum. Lá na Holanda tem aquele campo gigantesco, famoso das tulipas. E aquele campo estava fechado. Eles cortaram todos. Porque é Nossa. muito, muito popular, muito turístico. Então, com certeza, se eles deixassem aberto, ia aglomerar pessoas e pandemia, enfim, não podia. Aí eu perdi também. E, e teve um outro evento que eu fiquei triste, que era o dia do rei lá, né? Que o Lá dia que eles têm rei, rei e eles rainha. têm Guilherme. Olha só. o, o dia que eles fazem, que o rei faz aniversário, o Uhum. país é feriado no país, e eles fazem uma festa nas ruas, assim, todo mundo se veste de laranja e faz festa. Nossa. E é bem bacana. E aí é em abril, é dia 27 de abril, se eu não me engano. Acabou de acontecer, semana É, é. Pois passada. é. Não lembro se é 27 ou 29 de abril. E, enfim, e aí eu também estava lá, eu também achei que teria. Já comprou a blusa laranja, não tem. Já tinha tudo, assim, mas
Mas aí também não teve, né? Por conta da pandemia também, assim. Foram as duas coisas que eu fiquei devendo ainda lá. Uhum. Tem que Sim. voltar para participar. Quem sabe ano que vem. Quem sabe Uma ano que coisa vem, ali sobre. quando tu Pode fizer intercâmbio pra Luxemburgo, pra fechar o É, Benelux, assim. fechar o trio ali. Verdade. Ainda tem chance. Chegou aí pra Luxemburgo nesse período, conhecer pelo Não menos? fui. Lá eu não fui. Mas Luxemburgo não é um negócio bem miudinho? É. É, É o Benelux, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Mas é Ah, mas, pequeníssimo, assim. mas Luxemburgo é bem menor, né, do que sim, Ah, sim. Holanda e a Bélgica. sim. É E olha pequenininho. que a Holanda e a Bélgica é pequeno. Luxemburgo É, deve ser o quê? Do tamanho da Grande Florianópolis, assim? deve ser. É muito pequeno, realmente. Mas eu não cheguei pra lá, não. Já é uma Pô, boa pensar no tu intercâmbio visitou pra lá. quais países lá nas tuas viagens? Eu visitei, não dessa vez, né? Dessa vez de 2020 com pandemia e tudo mais, eu só consegui viajar em agosto mesmo. Aí eu fui só para França e para Itália. E na outra vez, no outro intercâmbio, é que eu pude conhecer um pouquinho mais. Aí, enfim, fui Alemanha, França, Uhum. Holanda mesmo, fui para Inglaterra, fui para o leste europeu. Até recomendo, porque é bem mais barato por lá, né? Foi pra lá também, Guilherme? Não. Eu fui só na Grécia. A Grécia é tudo barato. Ah, então, mas eu fui ali para a parte do leste ali, de Praga, Viena. É... Eita, A esqueci. Grécia é barato, Guilherme? Baratíssimo as coisas lá. Ó, Muito barato. Eu queria muito mas para tem que falar que língua lá? Grego? Não, mentira. Não, não, mas como Eles, turista, todo assim. mundo sabe inglês lá. Até o, a gente perguntou inglês pros, tipo, o cara que tá, o pedreiro da rua, ele sabe inglês melhor que eu lá. Pô, legal, Ele, então. ele- Tem uns lugares bem bonitos lá, né? sim, não, a Grécia é bonita. Aí daí eu aprendi a pelo menos dizer obrigado de nada lá em grego, que é eu faristou e de nada é paracalô. É tão legal. Se tu Nossa, fala eu faristou, eles falam paracalô e quase imediatamente, assim, é tipo uma música quase. que legal. que engraçado. Nossa, eu queria muito ir para lá, mas aí não. Dessa vez com a pandemia também, né? Enfim, não consegui. Mas ainda vou, ainda vou. Mas ô, a Itália não é caro. É mais barato do que os países ali mais, tipo, Holanda, assim, é bem mais barato A do que França é caro, a França e a Espanha são caro. A Alemanha e a é, Itália são mais baratos. A é Inglaterra é cara verdade. também. Inglaterra é bem caro também. O Nossa, vou pior é meio anotar isso termo, aqui. assim. Mas a Itália é barato, a Alemanha é barato. Eu penso barato e caro, essas coisas eu tô vendo na minha cabeça comida, tá? Sim, pior que eu também pensei isso. Eu vejo, tipo, lá na Itália a gente almoçava por 5 euros, às vezes até 4. Na Alemanha cheguei a pegar uma pizza por 3 euros. Na França é 10, 11 euros, assim. É verdade. Na Espanha 9, 10 euros. Eu vejo tudo baseado no, tipo, Na no preço comida, da né? comida. É. Porque lá é meio termo, assim. Porque lá tu almoça bem por 6, 7 euros, assim. Em 2011, tá? É, pô, nossa. Enfim, A inflação já deve ter subido esses já preços aí. A mudou, já. Europa, quando eu fui, tava Portugal, Espanha, Itália e Grécia, eu acho, estavam com crise deflacionária. Olha aí. Daí, Então por os isso. preços estavam baixando? Isso, daí por isso. Tava naquela bolha imobiliária lá. Daí por isso que. Provavelmente eu achei esses lugares bem baratos. A Grécia mesmo tava muito barata na minha cabeça. E como a moeda é fixa, né? Eles não conseguem compensar isso na moeda, que a gente faz bizonhamente aqui. Daí eles não conseguem inflacionar o mercado pra resolver a crise, entendeu? Olha aí. E Aline, daí tu voltou pro Brasil, terminou o mestrado aqui? Isso, eu terminei a dissertação daqui, né? No caso, estava na hora Uhum. de voltar, já tinha terminado tudo por lá. E aí eu voltei em agosto. Enfim, aí finalizei o mestrado aqui, apresentei no final do ano agora. Uhum. Aí com o pessoal de lá também, né? O meu professor, meu orientador era de. Aliás, meu orientador daqui, o meu co-orientador era de lá. Uhum. Aí foi um trabalho em conjunto, assim, bem legal, bem interessante. Uma experiência muito boa também. Uhum. Então tu acabou o mestrado recentemente? Recentemente, foi agora em dezembro. Aí eu já estava trabalhando, né, nessa empresa que eu trabalho hoje. Comecei na metade do ano passado, vai fazer um ano agora em junho. Uhum. E aí o final do mestrado, na verdade, foi em conjunto com o trabalho, assim. Entendi.
Aí pesou um pouquinho ali nesse final, né? Porque, enfim, aí não era mais como o estágio, que eram 30 horas, né? Um trabalho regular de 44 horas semanais. Uhum. Então, mas deu tudo certo também, assim. E tu usa alguma coisa do mestrado nesse teu trabalho atual? Alguma coisa ali de transportes? Infelizmente, não. Eu uso muito a parte de, enfim, análise de dados, que, a dissertação foi muito análise de dados, assim, então, isso ó, Normal. o que a gente usa acaba acompanhando, mas é muito, eu foco muito hoje na parte de gerenciamento de projetos mesmo, Uhum. que é aquela questão da produção, né, que eu comentei antes, assim. Uhum. Que tipo de projetos que tu gerencia? Então, a empresa que eu trabalho hoje, ela trabalha, é uma parceira da Adobe Commerce. Então, o que a gente faz é basicamente montar um site de loja, né, para as empresas, assim. E, por exemplo, a Asus é um exemplo, né? A Asus tem um site que vende os produtos deles. Uhum. Mas pode Asus, ser, tu falou? mas pode ser qualquer Aquela marca de computador? isso. Ah, tá. Uhum. Mas pode ser qualquer. Eu só dei um exemplo, assim, né? Mas Sim. qualquer loja X vai ter um site para venda dos seus produtos. Então, Uhum. o que a gente faz é montar o site dessa empresa X e garantir que ele funcione. Então, a gente desenvolve a ideia, Uhum. enfim, e mantém ela, né? Mantém o site funcionando para que o cliente possa vender os produtos normalmente sem nenhum problema. Uhum. E o que eu gerencio hoje a gente considera ali na empresa cada cliente é um projeto diferente, porque tem umas Uhum. coisas para desenvolver, tem coisas para manter, enfim. Então, hoje eu gerencio um desses projetos, um Uhum. desses clientes. Nossa, E isso faz sentido unificar o curso para engenharia de produção, né? Porque isso não tem uma coisa nada a ver específica com para civil. civil, né? Não, nada a ver. Pois é. Nada a ver mesmo. Porém, aquela outra a empresa que eu fiz estágio, por exemplo, já teria uma ligação um pouco maior, né? Que é um software Cienge. Sim. Então, enfim, são empresas, são construtoras que contratam aquela empresa para, Uhum. enfim, prestar serviço. Aí é mais legal se tu tens essa carga também, né, de conhecimento da engenharia civil para comunicação com o cliente mesmo, assim, né? Isso é para esses casos, por isso que eu falei, eu acho que é muito relativo, assim, para o que tu vai fazer, qual a tua ideia, assim. Mas hoje, no emprego que eu estou, eu não uso nada da engenharia civil, realmente. Eu só Uhum. uso a parte da engenharia de produção. Entendi. E tu não sente falta, ou talvez tu se preocupa, assim, que tu tá se desprendendo muito da parte civil, que talvez vai, sei lá, esquecer algumas coisas, alguns conceitos? A civil, não, mas eu. Porque, enfim, já é algo que eu desapeguei há um tempo, assim, né? Mas uma coisa que eu às vezes sinto um pouco isso que tu falou é com a parte da engenharia de transportes. Isso eu sinto um pouco, assim, porque eu fiquei, né, enfim, teve uma dedicação aí de um mestrado em cima disso. Uhum. E Uhum. agora a área que eu tô, por mais que eu adore, eu gosto muito do trabalho, mas não tem nada a ver com essa área também. Uhum. Não foca em nenhuma parte de transportes, então eu sinto falta, assim, sabe? Eu também penso, poxa, vou esquecer tudo, vou jogar isso tudo, sabe, água abaixo agora, assim. Sim. Mas, enfim. Mas com a civil É. em si, não. É uma pergunta. Tu então já tá trabalhando nessa empresa e tu acabou o mestrado. Quais são os teus planos agora pros próximos anos? Ou tu quer continuar na empresa, quer fazer doutorado, quer ir para Luxemburgo? Ah, com certeza, né? Viajar. É, mas então, o doutorado eu queria até metade do mestrado ali, eu sempre pensei em engatar o doutorado junto. Como eu falei, né, eu queria seguir a carreira acadêmica, então era o caminho esperado, assim, né? Uhum, Mas aí eu, enfim, não sei se por conta de todo o cenário de pandemia, de estar trabalhando, fazendo a dissertação remotamente, não sei se isso influenciou, mas eu pensei que eu não queria mais trabalhar com aquilo ali, né? Não queria mais ficar daquele jeito, seguir a uhum, carreira e um doutorado e tudo mais. Aí eu acabei mudando e por isso que achei esse emprego. Comecei a mandar currículo para uhum, empresas mesmos e achei.
E hoje eu não penso em fazer doutorado mais, mudei de ideia. Foi muito bom ter feito mestrado, acho que isso facilita em alguns pontos também até... Hoje está bem comum achar emprego fora do Brasil, né? Esses empregos remotos para... Então, acho que foi muito válido ter feito mestrado, porque em alguns países isso pesa bastante. Uhum. Às vezes só a graduação, só um bacharel, né? Às vezes eles não consideram tanto. Mas assim, o doutorado eu já decidi que não. É outro nível, é outra faculdade praticamente, né? São 4 anos, então, geralmente, né? De 3 a 4 anos. Então, não tá mais nos meus planos, assim. O meu Uhum. plano é realmente seguir nessa carreira, principalmente nessa de gerenciamento de projetos. Eu tô bem contente, assim, nessa área. Então, a ideia é mais evoluir nesse sentido, assim. Uhum. Sabe uma coisa que a gente poderia falar, já que tu recentemente aí enviou o currículo, procurou emprego, encontrou, né? Como é que tá o mercado de trabalho de engenharia de produção civil? Se bem que não é muito focado na parte da civil, né? Uhum. Esse emprego que tu achou seria mais na parte de produção, mas como é que tá esse mercado de trabalho? Então, não sei se eu sou a melhor pessoa para falar isso. Eu sou bem desligada disso, bem sincera, eu sou muito desligada disso. Eu pensei que eu Qual é a impressão que tu tem, né? É a tua visão da coisa, né? eu pensei que eu queria um emprego, eu comecei a mandar currículo e achei, assim, mas eu nunca fui muito de, como é que tá? Mas Mas tinha muitas vagas disponíveis quando tu procurou, começou a então, mandar? tinham bastante vagas nessa questão de gerenciamento, sim. Tanto que eu sempre acompanho vagas pelo LinkedIn, sempre faz Ó, tempo, fica a assim. dica aí pro Entendi. pessoal. Então, eu vejo vagas pelo LinkedIn, tem vários filtros ali que pode fazer para pesquisar, para direcionar essas buscas também, né? Dá Uhum. para pesquisar, inclusive, em alguma cidade específica, um país específico, e um título de vaga específico também, né? Então, o LinkedIn, na minha opinião, facilita muito isso, essa busca de vagas. E várias pessoas que eu conheço usam e funcionam, inclusive fora do Brasil. Então, realmente é uma boa dica se, assim, manter o LinkedIn sempre atualizado e se estiver buscando emprego, ficar ali acompanhando as vagas. Normalmente, a melhor forma, na minha opinião, é achar as vagas no LinkedIn, mas se inscrever mesmo no site da empresa, assim, né? A Certeza. vaga ali, pode até achar a pessoa que divulgou a vaga, de repente mandar mensagem, alguma coisa, o LinkedIn facilita para isso, né? Em alguns casos dá para ver quem publicou a vaga. Então, abre esse caminho também, essa porta. Mas o que eu penso ser um pouco mais efetivo, assim, é realmente isso. Achar a vaga no LinkedIn e no site da empresa para fazer o cadastro e a aplicação ali, né, na vaga. Uhum, entendi. Mas enfim, eu acho que tem bastante vaga, eu acho que a visão que eu tenho é que engenharia também, eu vejo vários amigos engenheiros trabalhando nesses cargos mais de gestão, assim, isso é Uhum. muito comum. Muito, muito comum, mesmo se a pessoa fez uma engenharia super específica, sei lá, acaba tendo condições de trabalhar em cargos de gestão também, então... E essas vagas tem bastante, assim, é só, enfim, tem que procurar, né? Não adianta. Uhum. E não dá para desistir na primeira, assim, porque manda, às Sim. vezes, 100 currículos para receber um retorno, né? Então, o negócio é não desanimar, assim. Sim, e também tem uma outra questão que, além do mercado de trabalho, é que atualmente muitos estão se formando em engenharia, né? Mas não estão atuando como engenheiro, né? Não estão lá na carteira de trabalho assinada lá como cargo, né, de engenheiro. O engenheiro de produção tem alguma diferença nesse cenário ou também existe essa dificuldade de ser contratado como engenheiro de produção? Tem essa dificuldade Tem também. essa dificuldade. Inclusive, isso foi algo que eu senti, tanto agora, né, que eu procurei emprego, quanto aquele ano ali de logo pós-formada que eu comecei a procurar emprego também.
de certa forma, me decepcionou um pouco, porque quando eu entrei na faculdade, eu pensei, beleza, eu vou fazer a faculdade, mas quando eu sair daqui, eu vou ter um emprego, eu vou receber o meu salário de engenheira, sabe? Uhum. Tinha convicção disso, assim. Uhum. E aí, em 2014, que eu lembro que, né, teve uma crise aí, começou a mudar um pouco esse cenário. E aí, quando eu me formei, eu não tive isso, assim, eu não saí recebendo o salário de engenheiro. Uhum. Isso me decepcionou de alguma forma, sabe? Eu vejo, assim, meus amigos também falando a mesma coisa, que, poxa, eles entraram na faculdade, enfim, fizeram todo o curso e tal, para sair ganhando salário de engenheiro. E é muito difícil, não que seja impossível, tem gente que consegue ser contratado como engenheiro já na hora que sai da graduação, Sim. mas não é o mais comum pelo que eu vejo, assim, né? Uhum. Geralmente é cargo de analista e demora para chegar ali na carteira, digamos, assinado como contratado como engenheiro mesmo. Então, isso, apesar de estar normal hoje em dia, foi algo que me decepcionou, assim, Uhum. acho que decepciona muita gente, pelo que eu imagino, assim, né? Sim. Mas apesar de não estar contratada como engenheira, tu se sente satisfeita com a tua remuneração? Agora sim, porque eu tô há menos de um ano, né, na Uhum. empresa, acho que tá bem ok, assim. Não é o que eu almejo, claro, ainda tem que melhorar, assim, mas considerando esse período que eu estou no mercado de trabalho, eu acho que já tá bem bacana, assim. Uhum. É, isso é importante, porque eu também não tô contratado como engenheiro, mas também me sinto satisfeito, assim, acho que esse é o importante, né, a pessoa Sim. tá Com perspectiva de evolução, né? É isso não que. se sentir desvalorizada também, né, Uhum. e tem perspectiva de evolução, como o Guilherme falou, faz parte. Realmente. Não, com certeza. Se tem essa Uhum. perspectiva, já é outra história, assim. Já Sim. motiva mais a trabalhar e tudo mais, né? Bom, a gente chegou a falar faltou alguma coisa sobre a graduação dela, Guilherme? Me ajuda a Não, a gente lembrar perguntou aí. das atividades extracurriculares, eu estou anotando aqui o que a gente já falou, inclusive os tempos. E daí Poxa, a gente já falou bastante coisa, assim. A gente falou sobre. Principalmente do intercâmbio, né? O que a gente mais falou sobre os intercâmbios dela. Verdade. teve 2, Mas né? eu acho que, tipo, a gente falou sobre o início, sobre as disciplinas de cálculo. Cálculo não, tipo, as disciplinas iniciais. Isso. É. E não sei, tu tem mais alguma pergunta pra falar, Rodrigo, sobre a graduação? Porque a gente perguntou já o que Não, faz um engenheiro de produção. uma pergunta que eu tinha esquecido de perguntar, acho que eu posso perguntar agora, era sobre o laboratório de transporte, porque ali no mestrado, né, tu ficou um tempinho no Labtrans, Uhum. e toda vez que alguém fala laboratório, eu imagino aquela pessoa de jaleco com um produto químico de um vidrinho pro outro. Só que o laboratório de transporte, o que que tem lá dentro? O que que Não as tem pessoas fazem lá jeito. dentro? Como é que é isso? Não pergunte. Então, é que na verdade, acho que o termo laboratório, assim, nunca nem parei para pensar nisso, assim, mas eu acredito que o termo laboratório é por ser um local de experimento, digamos, né? Uhum. Sim, Dentro de uma universidade, um local que é para tu ir lá e evoluir alguma coisa lá dentro, assim. Então, o laboratório de transportes ali da UFSC, ele é renomado, digamos, ele é conhecido no Brasil. olha só que moral, hein? Então, isso é bem interessante. O da UFSC e o da USP são os melhores, que o governo, inclusive, contrata para fazer trabalhos para o governo. Assim. Uhum. Olha só. Muito bacana, muito bacana. Existem vários projetos da NTT, por exemplo, em andamento ali, é bem legal. É um ambiente muito bom, excelente assim para aprendizado. E tem bolsas, inclusive, para graduação ali também, para Legal. engenharia civil, produção civil. Bem bacana. Ambiental também, fica a dica aí. Uhum. Mas é um escritório, na verdade é um escritório, são várias salas assim, as pessoas trabalham no computador, então não tem nada de passar vidrinho ali. E é isso, é um ambiente Não tem de. uma maquetezinha assim com Não ônibusinho tem, na não estrada. é um trabalho como se fosse um escritório de uma empresa, assim, e as pessoas trabalham ali, trabalham em grupos, trabalham geralmente por projetos, desenvolvendo, aprendendo, aí tem
como eu falei, auxílio de vários bolsistas ali, então tem essa oportunidade para os alunos participarem. Tem seletista também, tem pessoas contratadas mesmo para trabalhar no laboratório, que geralmente são os líderes, né, desses projetos. E é isso, é muito um ambiente de aprendizado, assim mesmo. E o que eu acho legal é que talvez a maioria dos laboratórios ali da UFSC, pelo menos os que eu conheço da engenharia, assim, eles focam bastante em vida real também. Isso é legal, porque a gente acaba na sala de aula vendo bastante coisa e tal, mas muita coisa às vezes teórica, assim, né? Que eu acho bem importante também, mas é legal esses laboratórios que a gente lida com situações da vida real. Então, no laboratório de transportes ali, eu vi muito isso também, né? Participei de alguns projetos desses da NTT, então eu vi situações de transporte do Brasil de verdade, assim, né? Coisas que estavam acontecendo ali. Isso eu acho bem bacana. Eu É acho um que bom. isso é um problema, assim, da nossa pós-graduação, assim, dos nossos laboratórios de engenharia ambiental lá. A gente tem vários projetos lá que não são tão aplicáveis, assim. Por exemplo, a tecnologia de nanopartículas, sei lá, tô inventando, de tratamento de água. Só que se tu for aplicar na vida real é muito caro, entendeu? Tu consegue uma Entendi. eficiência muito boa, só que eles não pensam em fazer análise de custo, essas coisas. Não todos, alguns. Sim, aham. Mas eu acho que isso daí, Guilherme, a ideia é justamente ir estudando essa possível nova tecnologia, né? Que Uhum. é cara, mas pode trazer um grande benefício que se justifique. Sim, sim, Mas eu mas acho que é tipo. algo bem início ainda, né? Da Só que novidade. se tu for ver, tipo, as empresas elas estão mais preocupadas em cumprir a legislação do que Ah, sim, em isso com tratar tal. certeza. Então as empresas não se interessam muito, por isso tem pouco financiamento privado. Sim, isso com certeza, com certeza. Então, tipo, falta fazer essa análise de custos para chamar a atenção das empresas também e melhorar a qualidade da pesquisa, assim. Mas claro, tem a filosofia de produção de conhecimento pelo conhecimento, né? Eu acho que essa é a mais empregada lá no nosso departamento. Sim. Bom, então eu queria só perguntar mais uma coisa para encerrar ali o assunto da graduação. Na verdade, beleza, a gente conseguiu entender um pouco a diferença de Uhum. engenharia de produção civil e a engenharia civil, né? A engenharia de produção civil tem o mesmo currículo, só que dois currículos praticamente, né? Também tem toda a parte de gestão, gerenciamento de projetos. Mas então, uma pessoa que está em dúvida entre os dois cursos, vale mais a pena fazer a de na verdade, sim, se ela vai escolher a de produção civil, eu acho que pelo que eu entendi, assim, ela, se for seguir o teu exemplo, né, ela não tem que pensar muito na civil em si, sim mais na parte de produção mesmo, Uhum. né? Como se fosse uma engenharia de produção, que vai fazer ali análise de dados, gerenciamento, gestão. Então, Não precisa se apegar muito na civil, né? não precisa se apegar muito, tanto que eu estou trabalhando com a parte da engenharia de produção unicamente. Eu Uhum. não uso nada da engenharia civil no meu dia a dia hoje, assim. Só que o que eu penso da engenharia de produção é que ela abre um leque um pouco maior, talvez. Ou pelo menos ela facilita um pouco o caminho ali, porque quem faz engenharia civil, por exemplo, aprofunda um pouco mais nessa parte da engenharia civil, Uhum. eu comentei, né? Mas, por exemplo, e também com certeza tem condições de seguir para um cargo de gestão, com Uhum. certeza. Uhum. Mas talvez, assim, o que eu enxergo é que quem faz a engenharia de produção já, desde a graduação, já tem esse conteúdo a mais de gestão, de logística, de gerenciamento, que, que facilita, digamos, acelera um pouco o processo ali, né? Uhum. Esse é o ponto, assim. Então, é muito relativo. Eu acho que a Uhum. pessoa tem que saber o que a pessoa quer, assim, né? Se a pessoa quer muito trabalhar com a área da civil, talvez o melhor ainda seja a engenharia civil, por focar mais, direcionar mais ainda, aprofundar essas disciplinas. Uhum. Se tem uma certa tendência aí para a parte mais de administração de uma construtora, por exemplo, ou qualquer outra coisa, né? Mas só dando um exemplo aqui Uhum. dentro da área da civil mesmo, assim. Se tem mais essa ideia, talvez, de gerir ou de administrar, enfim, uma construtora,
talvez já valha mais a pena ir para a produção, que aí tu já tem essa base já na graduação. Uhum. Então já sai com esse passo a mais quando finaliza ali, né? E também tem toda a parte da civil, assim, junto, né? Enfim, é isso que eu vejo, assim. Então, é difícil dizer, esse é melhor, esse é Uhum. melhor. Eu acho que tudo depende do que a pessoa, da perspectiva que a pessoa tem para o seu futuro, assim. O importante é saber que a diferença principal é essa, assim, é que Uhum. você faz engenharia civil, vai focar muito ali, vai direcionar total, e talvez ali, geralmente as pessoas daí vão estágio, laboratório, focado em civil mesmo, né? Então já Uhum. é uma outra Sim. área. E quem vai para a produção, por mais que tenha essa parte da civil, acaba tendenciosamente, enfim, indo mais para a parte ali da produção, já são diferentes os estágios, os grupos de estudos já mudam, né? Uhum. Só que uma coisa, o que eu quero dizer é que uma coisa não elimina a outra, né? Sim. Conheço, por exemplo, tem duas colegas minhas que se formaram comigo, que elas, apesar de terem feito produção civil, hoje elas trabalham exclusivamente com a engenharia civil. Uhum. A maioria não, a maioria está na área da produção mesmo. Sim. Mas não elimina essas possibilidades, assim. Então, acho que a pessoa pode enxergar como uma outra possibilidade, Uhum. né? Como eu falei, se tende mais a isso de, poxa, eu gosto de gestão, eu quero liderar mesmo um time, uma empresa, vai para esse lado, assim, né? Que aí já tem essa base já na graduação, que facilita muito. Facilita muito. Às vezes a gente não dá tanta bola, assim, Uhum. dá isso aqui na graduação, mas chega no mercado de trabalho, o fato de ter essa carga já facilita muito, assim, já te deixa um passinho à frente ali Uhum. para evoluir cada vez mais, né? É basicamente isso, assim, é difícil dizer, essa é melhor, essa é Uhum. Sim, sim. relativo. Bom, espero que consiga esclarecer e ajudar o pessoal que está em dúvida, né. Uhum, Também, se por acaso alguém ainda tem alguma dúvida, pode comentar aí embaixo do vídeo, né, ou então mandar alguma mensagem pra gente lá no Instagram também, super tranquilo isso. Eu acho que a gente pode ir para os recados finais então, né, Guilherme? Sim, sim. Eu quero te deixar agora, Aline, um espaço pra tu dar um conselho pras pessoas, assim. Em geral, de acordo com o teu estilo de vida, o que que tu tem a dizer pros nossos ouvintes, assim. estudem bastante, gente. Uma coisa que eu acho fundamental, assim, que hoje vejo muita gente, muitas coisas na internet, enfim, não querendo ser preconceituosa nem nada, mas nessa área de tecnologia, muitas vezes as pessoas desvalorizam um pouco essa questão de estudo. Mas eu vejo que é cada vez mais importante, assim. Então, se vocês puderem se especializar, aproveitem o máximo que a graduação pode oferecer para vocês, sabe? Estudem as matérias, mas tentem pegar laboratórios ou estágios durante a graduação mesmo. Isso conta muito depois, na hora de conseguir um emprego, assim, né? Ou, enfim, para a vida, se quiser seguir, carreira Uhum. acadêmica também ajuda. Também ajuda. Acho que hoje em dia conta muito a junção de teoria e prática, assim. Sim. Então, se puderem absorver o máximo disso, assim, de juntar essas duas coisas, é sensacional. Com certeza vão sair na frente aí. Bom, então Então é isso, gente. agradecemos aí pelos conselhos, né, por contar a tua trajetória, tuas experiências, espero que inspire aí, o pessoal que está entrando agora na graduação de Engenharia de Produção Civil, né, os calouros, e também quem tá ainda decidindo qual curso que vai fazer, né, Guilherme? Uhum. Tem mais algo para falar? A gente novamente reforçando, né, que engenharia de produção civil era algo que era bem pedido. A gente vai tentar trazer também alguém de engenharia de produção mecânica, engenharia de produção elétrica, Que a em gente descobriu breve. hoje que não muda muita coisa, que é a mesma coisa em engenharia de produção, só que É, muda é o habilitação depois. Isso. é verdade. Mas sempre Então, bom ouvir outras opiniões também. assim, então, bom, acho que é isso. Segue a gente lá no Instagram. Quer falar mais alguma coisa, Guilherme? Não, 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 tá tudo ótimo. Então tá certo. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo Valeu, vídeo, gente. obrigado, Muito Aline. obrigado, Aline, pela presença. Eu que agradeço. Valeu.